Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inovação e Tecnologia para Empresas. Esse aqui é um espaço onde nós discutimos uma série de temas relacionados à inovação tecnológica aplicada nos negócios. Nosso objetivo é trazer aqui para vocês informações valiosas para ajudar na implementação de novas tecnologias e promover a inovação nas suas empresas, para assim elevar a qualidade dos seus produtos ou serviços e promover melhorias em todos os setores da sua organização. Esse podcast é idealizado pela 10e9. A 10e9 é uma empresa brasileira de desenvolvimento de software que leva a tecnologia e a inovação nos negócios para muito além do convencional. Ela combina tecnologias avançadas como inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, IoT, entre outras, com uma consultoria e suporte técnico na criação de soluções criativas e eficientes que atendam às necessidades específicas dos seus clientes, proporcionando assim uma vantagem competitiva com uma metodologia muito focada em colocar a eficiência e a criatividade em ação. E estamos aqui hoje mais uma vez com os dois fundadores da 10e9, Marcos Demasi e Daniel Zacarias. O Marcos Demasi, mais conhecido como Dema, é graduado em Engenharia Elétrica pela Unesp, com especialização em Big Data pelo MIT dos Estados Unidos, possuindo uma vasta experiência na liderança de projetos de alta complexidade, em pesquisa e desenvolvimento, envolvendo equipes no Brasil e em outros países. Com grande foco na inovação, ele foi empreendedor em diversos projetos, sempre envolvendo muitas inovações disruptivas. Já o Daniel Zacarias, mais conhecido como Zaca, é formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp e tem uma carreira dedicada à criação de soluções disruptivas em centros de pesquisa e desenvolvimento. Sempre atuou à frente de equipes multidisciplinares de diversas nacionalidades, é um empreendedor nato, um visionário e um entusiasta de tudo que diz respeito à tecnologia. Hoje nós vamos estar falando especificamente sobre a integração da inteligência artificial nas tecnologias de realidade aumentada e realidade estendida. A gente já veio nas últimas semanas falando um pouco sobre essas tecnologias, falamos aí sobre as aplicações delas no contexto educacional e industrial, e hoje nós vamos discutir especificamente a integração da inteligência artificial nessas duas tecnologias, entrando um pouco mais a fundo em como isso pode ser feito, quais são as possibilidades que surgem a partir dessa integração e, é claro, explorar alguns exemplos práticos da união da IA com a AR e a VR. E, inclusive, se sua empresa estiver considerando implementar alguma dessas tecnologias, seja inteligência artificial, realidade aumentada ou realidade virtual, ou estiver enfrentando algum desafio, algum problema nesse processo, entre em contato com a 10e9 e nosso time está pronto para te auxiliar. Dema, Zaca, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Legal, pô, o prazer é todo nosso, viu? Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, João, valeu. Excelente momento aqui, oportunidade para a gente trocar uma ideia aqui sobre o assunto. Bacana, bacana. Esse assunto realmente é muito legal, né? A gente já veio falando aí sobre realidade aumentada, realidade virtual, e todo mundo está vendo o quanto que a inteligência artificial está em alta, e acho que faz muito sentido a gente discutir um pouquinho sobre a integração dessas três tecnologias, né? E para a gente começar, vocês poderiam dar aí uma visão geral de como que a inteligência artificial está transformando a realidade aumentada e a realidade virtual? O que está acontecendo aí com a junção dessas três grandes tecnologias? Bom, vamos lá. Tem vários pontos aqui que a gente pode destacar, João. A gente já comentou em outros áudios, né, nas conversas, sobre, por exemplo, o treinamento, capacitação usando óculos, né, em que você tem um assistente remoto, uma pessoa capacitada, auxiliando alguém que está em campo ali no momento fazendo alguma operação. Com o uso de inteligência artificial, você não necessita tanto dessa pessoa remota com todo o conhecimento técnico. Você tem o uso de um assistente virtual que está ali na sua solução no óculos, né? Então, o uso da inteligência artificial local permite trazer esse assistente, né? Um sistema que vai auxiliar, complementar o conhecimento da pessoa que está em campo realizando uma operação, né? Então, no caso desse, não utilizaria a necessidade tanto de internet para manter o streaming rodando. Então, esse é um primeiro exemplo, né? Quando a gente usa óculos no geral, né, de realidade virtual, realidade aumentada, você, usando inteligência artificial, você consegue fazer um mapeamento geográfico,
né? E é essencial para as atividades ali, né? O posicionamento 3D. Com isso, você consegue trazer outras interações, trazer objetos, identificar objetos ali que auxiliam o olho humano na captação de informações que são úteis ali para a atividade que está sendo realizada, né? Outra frente interessante, criação de objetos 3D. Por uma solução de AR ou VR, os objetos 3D são essenciais para qualquer atividade, né? Então, inicialmente você tem o trabalho de um designer, criando aquele conteúdo bem específico, porque precisa ser realizado, ou você usa AI generativa para criar esses objetos 3D. Então, tem uma evolução muito grande nessa área já também. Quiser, Marcos. Outro ponto, ensino adaptativo. Isso aí também o uso de óculos, né, das soluções aí em ensino, em escolas, não só em treinamentos industriais, mas no ensino, né, de qualquer área educacional, também ajuda de uma forma assim excepcional, porque você consegue analisar a forma de aprendizado de cada aluno, né, e trazer aquele conhecimento de uma forma adaptativa e tornar isso muito mais eficiente. Bacana, bacana. E quais que são as vantagens da gente utilizar aí a realidade aumentada, a realidade virtual, com o apoio da inteligência artificial em termos da integração, né, e da personalização também da experiência para os usuários finais? Quais vantagens que a IA agrega quando a gente aplica ela dentro da AR e da VR? Não, então, o que a gente pode falar dessa área é o seguinte: a IA, a principal funcionalidade da IA hoje em dia, né, ela nasceu principalmente como algo para auxiliar, né, nas tarefas, até tarefas repetitivas, né, que a gente tem atualmente, tá? Então, assim, o uso da IA, tá, junto com o óculos, tá, ela permite, né, a vantagem dela, né, é que ela permite, facilita, né, na utilização do óculos, né, de você fazer análises de situações. A gente vai falar mais para frente de alguns pontos bem interessantes, né? Mas assim, tanto situações, locais, ou funcionalidades que você vai fazer, onde a inteligência artificial te auxilia nisso. Então, você não precisa ser um grande expert numa área para você poder mexer, né, com algum equipamento, tá? Você não precisa ser expert no equipamento para você poder mexer com ele, né? Por quê? Porque a integração devido, né, ao uso, né, da inteligência artificial junto, né, com a RVR te permite, né, ter acesso, né, a uma manutenção, por exemplo, de um equipamento de uma forma bem mais simples, né? Onde você não precisa ser especialista. Na área de medicina, a gente vai falar de alguns casos, por exemplo, primeiros socorros, você não precisa ser necessariamente alguém da área médica para poder dar um primeiro socorro, tá? Então é aí que a inteligência artificial entra para ajudar, né? Ela entra para ajudar de diversas formas, né? A gente vai dar mais exemplos aí logo na sequência, né? Mas assim, o que a gente entende que é o casamento perfeito, né, entre essas duas tecnologias, né? São tecnologias complementares, né? Tanto do óculos, né, a RVR, quanto a inteligência artificial. Eu acho que as duas, elas precisam conviver em conjunto para a gente ter aplicações efetivas, né? Legal, legal. Bom, e aí entrando aí, né, nessas aplicações aí, quais seriam alguns exemplos de aplicações práticas da IA integrada com a AR e a VR? Vocês poderiam dar aí alguns exemplos reais para a gente? Pensando aqui nas vantagens, na forma de aplicações que isso a gente consegue ver, né? A detecção de objetos, que a gente comentou agora há pouco. Você pode fazer isso em diversas áreas, né? Na natureza, identificar objetos, plantas, arquitetura, né? Então, pensando em detecção a partir da imagem coletada pela câmera dos óculos, né? Então, câmeras, arquitetura, o risco de saúde, então você detecta algumas atividades fora do normal das pessoas, por exemplo. Isso tanto em atividades domésticas ou em campo, né, em indústria,
Você consegue ver cenários de risco, trazer auxiliar nesse sentido, né? Você está numa atividade em campo, focado em alguma atividade, algo acontecendo ao fundo ou fora do campo de visão, por exemplo, a câmera pode estar detectando aquilo e te auxiliando a prever e prevenir alguma situação de risco. Em campo também, né? Essa questão do uso das câmeras, auxiliar o olho humano em identificar objetos no sentido de fazer contagens, né? Anomalias. Então, você realizando uma atividade em campo, você precisa contar objetos, né? Fazer essa inspeção, essa avaliação. O óculos ajuda de uma forma bastante efetiva e rápida para fazer esse tipo de avaliação, comparações, né? Pô, que legal, muito interessante. Quando a gente fala, né, da inteligência artificial, por trás desse conceito existem os modelos, né, de inteligência artificial. E existem diferentes modelos, né, se eu estou correto. Quais desses modelos que eles são mais aplicáveis na integração da IA com a realidade aumentada e com a realidade virtual? Com relação aos modelos, né, existe uma infinidade, né, de modelos de inteligência artificial que existem, né, hoje e são utilizados no dia a dia, né? Mas acho que assim, a gente pode citar alguns deles, por exemplo, sempre por exemplo, na parte de detecção, né, de objetos, né, é um deles, né, que a gente pode utilizar para diversas aplicações, assim como o Daniel falou, né, contagem de objetos é bem interessante, manutenção, tudo mais, né? E, por exemplo, modelos também chamado OCRs, né? Que é identificação de caracteres, né? Que, por exemplo, no óculos você pode ler um menu, né? E aí ele já traduz para você, depende do país onde você está, né? Então ele vê lá o menu, está escrito em francês, qualquer outro idioma, assim, chinês, sei lá. Então ele consegue traduzir para você, né? Então ele faz a identificação de caracteres, né? E um outro que é consequência disso, né? Ele vai identificar esses caracteres, ele vai traduzir, e isso é um modelo de inteligência artificial. Aí tem um outro modelo que ele pega texto e transforma em voz. Aí ele vai ler para você em voz alta. Você vai ouvir aí o modelo, né? E também, um outro exemplo, indo aí na mesma linha, pode ser o de tradução, né? Aquele tradução instantânea, né? Onde o cara fala, né? Então tem um modelo que transforma texto, o cara fala em chinês, né? Então transforma o texto a voz em texto, aí traduz, aí depois tem outro modelo que transforma o texto em voz, que aí ele fala para você no seu idioma. Então assim, existem vários modelos, né? Que a gente utiliza, né? Junto, né? Em conjunto aí com a realidade aumentada, né? Mas assim, só como um exemplo, né, estamos citando apenas esses, né? Modelo de treinamento, igual que a gente falou, adaptação, né, que é o ensino adaptativo, né? Então, que é um outro também muito importante, né? Então, são modelos adaptativos, né? Dentre outros, né? Tem uma infinidade. Vou falar apenas desses daí, acho que já dá uma boa ideia, né? Legal, com certeza. E um ponto bastante interessante, né, bastante relevante que a gente veio comentando já desde que a gente começou a falar aí sobre a AR e VR, é exatamente sobre como, com a evolução dessas tecnologias, com a aplicação, elas têm se tornado cada vez mais acessíveis, né? Já passou-se a época em que o investimento para implementar essas tecnologias, seja do óculos, seja da capacidade computacional, era um investimento muito alto, né? E aí, como que a entrada da inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial na realidade aumentada e na realidade virtual, pode impactar os custos dessas tecnologias para os usuários finais, né? Que impacto que a gente pode ver que a IA vai ter aí na precificação e no custo da AR e da VR para os usuários finais? Se a gente pensar, hoje um dado importante a considerar, no desenvolvimento de uma solução para AR e VR, os custos consideráveis aí existem na criação dos objetos 3D, né? Então isso é feito por designers e tudo mais bem elaborado, né? Para englobar e trazer o conceito ali o mais realista possível. Usando inteligência artificial,
generativa, você consegue criar esses objetos 3D, né? Então é um processo que está se aprimorando agora. Então, muito pelos desafios que existem, né? Em tornar aquele objeto criado de uma forma mais realista possível, né? A gente pensa no objeto 3D, a gente não pode considerar ele apenas estático. Então ele tem movimento, tem as articulações. Então essa movimentação tem que ser o mais próximo do real possível para trazer esse efeito final, né, o melhor possível. E com o uso da inteligência artificial, você gerando esse conteúdo 3D já facilita muito o desenvolvimento de novas soluções a custos mais acessíveis, né? Então a gente está nesse processo de redução do custo de criar novas soluções. Então para o usuário final, isso já é um grande incentivo para ter mais soluções aí disponíveis para uso no dia a dia. Esse é o primeiro ponto, né? Agora, se a gente pensar no uso de fato dessas soluções, porque uma vez que você tenha ela desenvolvida e pronta, né, tem outros incentivos que é no sentido de melhorar, por exemplo, o aprendizado, né? Então, uma solução que usa a inteligência artificial na análise de dados, na forma monitorando o aprendizado de tanto em treinamentos na área profissionalizante e tal, né, de treinamento para a indústria, tanto para ensino fundamental, por exemplo, toda essa área educacional, você monitorando o comportamento de cada aluno, a forma como ele aprende, cada aluno tem as suas particularidades e o entendimento de assuntos ali, que uma vez que você observa essa forma e as dificuldades que ele tem, você trabalha nessa construção do material didático de forma adaptativa, né? Então isso traz um ganho, uma curva de eficiência muito maior, né, de uma forma geral no ensino, né? Então isso aí já é um outro ganho fundamental. Se a gente pensar, por exemplo, na área de saúde, o fato de você ter o uso de soluções de AR ou VR que auxiliam pessoas que às vezes têm baixo conhecimento técnico ou médico ali para atuar em alguma ação assim pontual, às vezes de socorro, por exemplo, você conta com a ajuda que você tem no momento. Então, você tendo uma solução ali de AI, né, que é um assistente para te auxiliar a fazer uma ação ali que exige pouco tempo para você desempenhar alguma ação ali que vai salvar uma vida, isso também tem um ganho imenso, né? Então, como que eu posso dizer? Isso auxilia muito assim, em planos de saúde, tratamento doméstico, né? Então, pensando em situações ali de pessoas mais idosas que exigem um cuidado especial, pode auxiliar nos primeiros minutos ali de atendimento, trazer um resultado muito melhor, né? Bacana, bacana. E como que funciona a integração, né, da IA nas plataformas de AR e VR em termos técnicos, né? Quais são os desafios técnicos para integrar os sistemas de IA com as plataformas, com os sistemas de AR e de VR, e como que a 10 tem atuado, tem trabalhado para superar esses desafios? Legal, João. É aquilo lá, cara. Isso daí, né, é bem interessante essa pergunta, porque é o seguinte, são duas áreas relativamente novas, né? Novas em aplicações, né? Então, tudo bem, elas já existem já há algum tempo, mas são novas. Então, assim, existe um desafio bem interessante, né, nessa área, porque assim, a gente está testando modelos, né, tanto de realidade aumentada, né, de como interagir com isso, quanto modelos de inteligência artificial, né? Então, assim, esse é um desafio bem importante, né? Mas, assim, o que a gente trabalha aqui, né, é sempre para garantir sempre, né, esse é sempre o nosso foco, de garantir uma boa usabilidade, né, da integração dos dois, né, onde seja algo que seja fácil de utilizar, né, intuitivo, né, e que tenha uma boa resposta, né? Ou seja, falando de modelos de inteligência artificial, a precisão, né, dos modelos, né? Então, assim, o que a gente trabalha aqui realmente é para fazer esse casamento entre essas duas tecnologias, né? A gente sempre trabalha no intuito de casar ele, que fique de uma forma simples, transparente, que muitas vezes o usuário final está utilizando tudo isso e nem percebe. O nosso grande objetivo é isso, fazer com que a tecnologia seja tão natural para ele,
o uso seja tão natural que ele nem perceba que ele está usando tantas tecnologias, né? Essa é a nossa meta. E de que maneira que a inteligência artificial pode elevar o nível de interatividade do usuário com as tecnologias de realidade aumentada e de realidade virtual? Existem técnicas, existem abordagens específicas para aprimorar esse grau de interação? Como que a inteligência artificial entra nesse quesito específico da interação do usuário com a realidade aumentada e com a realidade virtual? Assim, acho que o grande ponto, né, o grande ponto que acontece, né, com essa integração, né, das duas tecnologias, né, é que, bom, vamos lá, você utilizando óculos, você está vendo o ambiente, tá? Se você está usando inteligência artificial, você está, como é que chama? Você está aumentando, né, a percepção desse ambiente, tá? Sei lá, a grosso modo, você está com uma supervisão aí, né, a olho nu, né? Então, você ganha superpoderes, né? Você tem, na verdade, você tem uma visão maior e melhor do que está acontecendo. Então, às vezes, se você está utilizando óculos, né, às vezes isso falando num exemplo, por exemplo, numa manutenção de equipamentos, tá? Numa fábrica, tá? Então, você está olhando o equipamento, ou se você tem que montar algum equipamento, né? Então, você está olhando o equipamento, tá? Às vezes você não percebe que tem alguma coisa errada nele, porém, com a inteligência artificial, você olhando esse mesmo equipamento, ela te avisa que tem coisa errada, né? Então, assim, o que eu digo, que eu costumo dizer é isso, né? Você ganha superpoderes utilizando esse óculos aí, né? Você tem acesso, né, a informações que um ser humano facilmente poderia deixar escapar, tá? E aí você, utilizando o óculos, você tem acesso a mais informações, né? No caso do primeiro socorros, por exemplo, né? Você não sabe aonde tem que apertar no peito para fazer a massagem cardíaca. Com o óculos, ele vai te indicar, falar, nessa região que você tem que fazer pressão. Então, assim, o casamento das duas tecnologias é sensacional e traz resultados mais incríveis ainda. E ainda tem muita coisa muito importante ainda para ser desenvolvida com isso, né? É interessante ver essa questão dos superpoderes, porque a primeira coisa que a gente pensa é no Homem de Ferro, né? Então a gente tem todo o Jarvis dele lá, né? Acompanhando, tendo toda a assistência pessoal que ele tem com aquilo, né? Em termos de visão, interações que ele consegue trazer. É um exemplo de onde a gente quer chegar, a gente está caminhando para isso, né? A inteligência artificial, ela traz essa questão mesmo. Mesmo que você não tenha todo o conhecimento para realizar uma ação, ele consegue complementar o que você já tem de informação, né, de forma visual. Então, um exemplo que o Demasi trouxe, né, a questão do massagem cardíaca. Como que ele faz isso? Ele vai identificar a pessoa, a posição que ele está deitada ou de bruços, ele ajuda a identificar nessa situação, então fala, vire a pessoa, né? Sabe onde está a região do peitoral, do tórax. Então, onde ele posiciona o elemento 3D ali para ajudar a saber aonde ele tem que fazer a massagem cardíaca, qual é a pressão que ele tem que fazer, qual a movimentação que ele tem que fazer. Então, isso tudo, né, naquele momento que você não tem como buscar ajuda de outra forma, a AI está ali já, né, na solução, na aplicação, com toda essa análise da imagem, né, para identificar como ele tem que agir naquela situação, né? É o que a gente vê o Homem de Ferro em qualquer situação ali executando também, né, voando ou interagindo com os desafios que ele tem que enfrentar, né? Numa inspeção, por exemplo, né, igual o Daniel estava falando também, às vezes você está andando num edifício, né, onde você está fazendo uma inspeção, né, de qualidade, você está vendo se os encanamentos estão nos lugares certos e tal. Às vezes você olhando, você não percebe, mas aí, pela inteligência artificial, ela vai te avisar, fala, olha, ali tem um ponto errado que às vezes o cara não percebeu. E exatamente entrando nisso, como que a inteligência artificial faz esse processamento, essa interpretação dos dados, né, que são capturados ali pelos óculos de AR, de VR, em tempo real, de forma a melhorar e aprimorar essa experiência do usuário? Como que funciona esse processamento dessa informação ali em tempo real?
Bom, todo o processamento, né, começa, né, com a captura das imagens, né? Então você primeiro tem que fazer essa captura, né, das imagens, né, para depois você analisar elas, tá, para depois você ter uma resposta, né? E tudo isso é feito em tempo real, de uma forma, que a gente estava falando, uma forma que para o usuário final praticamente ele não percebe isso, mas tudo isso é feito de uma forma instantânea, né, o mais próximo do instantânea possível, né? E assim, todo o processamento, né, é feito, pode ser feito parte no óculos, pode ser feito parte remota, né? Mas, como a gente falou, né, isso daí ajuda muito em aplicações, né, onde você tem uma, por exemplo, aquela lá que a gente falou várias vezes aí, na manutenção remota, né, onde ele captura os dados, conforme o que você está fazendo uma manutenção lá, você mexeu em tal lugar, a temperatura começou a subir inesperadamente em outro ponto, e ele já vai te avisar em tempo real. Então, assim, é uma questão dele receber os dados, analisar e já apresentar a resposta, né? Então, tem que ser algo muito, muito, muito rápido, né? Legal, legal. E o que a gente pode esperar aí para o futuro dessas três tecnologias, né? Falando aí de IA, AR e VR, considerando a integração delas, né? Quais tendências que vocês veem aí para o futuro? O que vocês estão observando que pode vir a acontecer aí no futuro próximo na integração dessas três tecnologias? O que eu acho que, assim, essas tecnologias, né, por elas serem recentes, né, falando, bom, a IA já está presente no nosso dia a dia e hoje ela está, assim, tá sendo dita aí na mídia aí todos os dias, né, você encontra notícias novas delas, né. Do óculos, né, a gente ainda está no momento de adaptação e utilização, né? O que está pendente realmente são as aplicações, né? Por isso que a 10.9 está aqui, né? Justamente para desenvolver aplicações para o nosso dia a dia, tá? Nessa questão aí de AR e VR, tá? Mas a nossa visão, assim, pelo menos a minha visão, é que isso vai ser igual ao celular, né? Lembra o celular no início, né? Que o pessoal, quando chegou, foi aquela novidade, né? Tal, tudo mais. Algumas pessoas não sabiam para que usar, tudo mais, não achavam tão, assim, tão útil assim, em algumas coisas, falar, eu vou pagar muito mais caro por isso, tal, tudo mais. E aí também ele começou a baratear, né? Então, eu acho que o óculos, junto com a IA, junto com a inteligência artificial, tá? Eu acho que ele vai seguir a mesma linha, né? Acho que vão começar a surgir mais aplicações, né? E tendo mais aplicações, o uso vai ficar cada vez mais divulgado e tendo mais divulgação, ele vai tender a vender mais e, consequentemente, o preço vai diminuir mais, tá? Então, o que a gente vê aí no futuro é um caminho sem volta para isso. Isso daí é uma tecnologia que a gente acredita muito que isso daí vai ser algo muito comum daqui a poucos anos, tá? Todas as indústrias vão estar, assim como já tem indústria utilizando isso, e outras áreas, educação, saúde, manufatura, então, o pessoal já está utilizando. Então, assim, se essa isso já está sendo muito utilizado lá fora, né? Então, assim, até um empresário que tiver uma ideia e tiver alguma intenção de utilizar isso, eu aconselho muito, sim, a já começar agora, porque a concorrência lá fora está grande e o pessoal já está começando a se beneficiar muito dessa tecnologia. Sim, sim, muito legal. E, poxa, entrando exatamente, né, pegando esse gancho aí, né, considerando exatamente as empresas, os empresários, empreendedores que tiverem tendo ideias e tiverem considerando implementar isso. Como que a 10 e 9 ajuda as empresas a integrar a inteligência artificial, a realidade aumentada e a realidade virtual? Sejam empresas que já utilizam essas ferramentas, mas talvez não utilizam elas junto, sejam empresas que ainda não utilizam. Como que a 10 e 9 pode ajudar aí a essas iniciativas, né, a realmente se materializarem? Bacana. De fato, né, é interessante e é importante empresas que já
estão caminhando nesse sentido, né, de uso de tecnologias emergentes aí realmente inovadoras, né, para aplicações dentro da indústria ou dentro das soluções que eles precisam, e muitas vezes exige essa necessidade de integrações, né? Então, a gente entende essa necessidade e o nosso papel aqui muito é nesse sentido mesmo, entender as dificuldades que as empresas estão tendo, né, os desafios que elas enfrentam e entender como isso está sendo feito e criar soluções, criar integrações que permitam que os dados ali sendo gerados, a solução final comporte e atinja o que eles busquem, né? Então, seja ela, por exemplo, vendo como a indústria está se comportando no momento atual, se ela tem acesso à internet ali, os dados estão sendo coletados, quais dados isso precisam ser coletados para fazer o treinamento para uso ali na inteligência artificial, para trazer o aprendizado de fato e aplicar para a área específica que ele precisa ser aplicado, né? Tanto no treinamento ali, os equipamentos técnicos que eles usam no manuseio no dia a dia, que o operador precisa trabalhar, seja no ensino também. O conteúdo didático é um conteúdo, é a base de treinamento do que precisa ser construído, né? Não só um 3D, mas o ensino, o conteúdo em si, às vezes, áudio, né? Todo o material mesmo. Então, esse trabalho em conjunto para nós é fundamental, né? É importante para ter um resultado final de acordo com o que cada parceiro, cliente nosso precisa. Perfeito, perfeito. Muito legal, pessoal. E qual mensagem que a 10e9 gostaria de passar aí para as empresas que gostariam de aplicar essas 3 tecnologias? Opa! Claro, pessoal, vem falar com a gente, vem tomar um café aqui com a gente. Assim, por ser tecnologias, assim, igual que a gente falou, relativamente novas, né? Então pode ser que tenham aí aplicações que vocês imaginam que ela não são aplicáveis e tal, tudo mais, mas assim, a gente pode conversar e realmente analisar se elas são aplicáveis ou não, tá? A sua realidade, tá? Em geral, sempre tá? A gente sempre tem vários cases aqui, né, na 10e9 rodando, tá? Onde a gente tem diversos desafios aí resolvidos através da realidade aumentada, realidade virtual, junto com a inteligência artificial, tá? Então, assim, não tenho receio de ter aí alguma... se você está na dúvida, será que isso é aplicável na minha realidade aqui? Olha, vamos bater um papo, vamos conversar, que a gente verifica junto e analisa junto, tá? Faz isso acontecer, tá ok? Perfeito, perfeito. Legal. Demas, Zaka, obrigado mais uma vez por compartilhar esse conhecimento com a gente, por dar todas essas informações, né, e essa visão aí das possibilidades de integração da inteligência artificial e da realidade aumentada e realidade virtual. Tenho certeza aí que com isso o pessoal está mais preparado, né, e com certeza abriu um pouco a cabeça sobre as formas e as possibilidades que essas tecnologias podem ser integradas e como explorar todo o potencial dessa integração entre elas. E claro, contem com o apoio da 10e9 para fazer isso acontecer. Como a gente pode ver, a 10e9 sabe muito bem o que está fazendo quando se trata de aplicar AR, IVR e inteligência artificial nos negócios aí, seja em qualquer setor que for, seja na indústria, na medicina, na construção e por aí vai. As possibilidades são realmente infinitas. Vocês podem encontrar a 10e9 no LinkedIn, basta pesquisar por 10e9 Tecnologia e vocês também podem acessar o site 10i9.com.br. Lá no site tem bastante detalhes de todas as soluções que a 10i9 pode desenvolver, da metodologia que eles trabalham e alguns cases muito interessantes de soluções bem disruptivas, bem inovadoras que eles desenvolveram aí para grandes empresas. Fica à vontade para entrar em contato, nosso time de especialistas está pronto para te receber, pronto para entender os seus desafios, as suas demandas e junto com você desenvolver e implementar as melhores soluções tecnológicas para levar o seu negócio adiante e colocar o seu negócio à frente da concorrência, aproveitando aí o que tem de mais novo em tecnologia hoje em dia. Demas, Zaka, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, João. Obrigado, pessoal.
E mais uma vez estamos disponíveis aí. A gente que agradece a oportunidade, João. Valeu. É isso, pessoal. Nos vemos aí na próxima semana. Tchau, tchau. Valeu! Um abraço. Valeu, gente.